Essa aqui eu achei interessante porque, ultimamente, e eu acho que é um sinal dos tempos, e é um sinal de que provavelmente as coisas não estão indo muito bem, ah, quando a gente começa a falar o tempo inteiro de alguém cortar nossos cabos submarinos. É um sinal de que as tensões mundiais estão ah, ah, quentes, né? De que a coisa não tá muito legal. Então eu vou ler essa aqui, ó. ICANN, organização responsável pela infraestrutura técnica da internet, expressa preocupação com discussões sobre descentralização ocorrendo na ONU. Em um mundo cada vez mais polarizado, dar a cada país mais controle sobre a fundação técnica da internet pode fragmentar a web, criando ilhas digitais, alerta a organização. É importante manter o modelo atual baseado na colaboração de todos, ressaltando que a ICANN é politicamente neutra e apenas gerencia a infraestrutura sobre a qual a internet opera, sem poder para controlar o seu conteúdo. As informações são do site Tech Explorer. Daí vamos ler e daí eu acho que vocês já estão sacando o comentário que eu vou fazer. Mundo polarizado ameaça a internet aberta. ICANN. Depois de 25 anos a manter a internet forte e estável, a organização sem fins lucrativos ICANN, responsável pela sua infraestrutura técnica, alerta que uma geopolítica cada vez mais polarizada poderá começar a quebrar os alicerces do mundo online. É muito importante diferenciar o que os países decidem fazer com o controle de conteúdo em oposição à infraestrutura técnica, disse a AFP, a presidente executiva interina da Corporação de Internet para a Atribuição de Nomes e Números, Sally Costerton. Então, quem não sabe o que é o ICANN, só rapidinho, eles são basicamente quem é responsável por registrar os domínios para os IPs, tá? Eu acho que eles fazem um monte mais de coisa, mas quando tu registra um domínio .com, .com.br, .org.br, todos os .meme, .ninja, .rar, não, rar não tem. Quando tu registra, tu passa pelo ICANN. Eles têm um modelo de gestão distribuída em que eles dão para cada país a gestão dentro do seu território, mas eles têm uma coisa que precisa, porque a infraestrutura da internet, e aí que a gente chega no papo interessante que vocês já estão sacando o que eu vou dizer, a infraestrutura da internet está muito centralizada nos Estados Unidos. Então o ICANN, ele é neutro, ele é politicamente neutro, sem fins lucrativos, mas ele está onde? Está nos Estados Unidos. Vamos continuar, tá? O risco de fragmentação a nível técnico é enorme. A base desmorona e o jogo acaba. Game over, man! A ICANN gerencia os fundamentos técnicos da internet desde que o grupo foi estabelecido em Los Angeles em 1998 e nos últimos 7 anos tem operado sobre um modelo internacional em que todas as partes interessadas trabalham de forma colaborativa. Isso funcionou muito bem, disse Costerton sobre a abordagem. A ICANN é mais conhecida por seu trabalho de manutenção e expansão do sistema de endereços da internet para novos domínios e idiomas desde os primeiros dias do .com, empregando apenas o alfabeto romano. Mas à medida que os abusos online, desde a desinformação até o conteúdo odioso, se tornaram mais insidiosos, aumentou o interesse em dar aos governos mais controle sobre a internet, incluindo aspectos que anteriormente eram cobertos pelo ICANN. Transferir o controle da infraestrutura da internet para governos e grupos comerciais e excluir a comunidade técnica poderia quebrar os seus alicerces, alertou Costerton. E daí isso aqui, ó, olha só. Isso aqui é muito louco. Porque, assim, em princípio, eu não sei quem é o Lanik, na real, agora tu me pegou. Mas sim, é centrista iluminado, politicamente neutro, shampoo neutro, Johnson e tal. A princípio, tu olha isso e tu diz assim, pô, quem é técnico manja de internet. Quem é técnico trabalhou. Pô, esse tal de Lucas aí, ele não tem nada de política nesse cara. Ele manja muito de internet e de conteúdo. Ele que deveria estar controlando a internet. Mas esse papinho aí, a gente sabe que é tipo assim, é o técnico do governo Bolsonaro. Eu vou botar um cargo técnico lá pra cuidar dessa coisa de internet, e daí o cara vai dizer, tá proibido ser esquerdista na internet, tá ok? Porque esquerdista eles cometem crimes contra o Estado democrático, porque eles dizem que eles vão pegar em armas, tá ok? É isso que acontece. E daí, estando nos Estados Unidos, esse país que é conhecido por ser o bastião da democracia e liberdade, do respeito aos direitos humanos, com uma leve exceção de todo o tempo que ele existiu, onde ele não conseguiu fazer isso, mas fora o período em que ele não existia e o período onde no futuro, com alguma sorte, ele não vai existir, fora esses dois períodos, ele teve alguns probleminhas com essas questões, mas tipo, então é por isso que as pessoas se preocupam um pouco com isso que ela tá dizendo, tá? Mas tem circulado propostas nas Nações Unidas para dar essa influência aos governos e grupos comerciais. Esses grupos comerciais eu já acho estranho.
Que os grupos vão estar onde? Vão tá no Brasil? Acho que eles vão estar em outros lugares. Vai ser a Magalu. E espera-se que tais discussões cheguem ao auge em 2025, de acordo com o ICANN. Você começa a danificar os alicerces ao mudar a forma como o modelo de governança na internet funciona, disse Costerton. Parece um truque de mágica, mas é o produto de centenas de milhares de pessoas que construíram confiança nas tecnologias e entre si. Eu achei que ela ia dizer milhares e centenas de pessoas que trabalham todo dia, mas é que foi milhares e centenas de pessoas que construíram confiança. Confia. Embora o ICANN mantenha sólida a infraestrutura na qual a internet opera, ele não tem nada a ver com qualquer conteúdo digital que suporta. O que está escrito em inglês aqui? It supports. Não sei. Que ele apoia? Na verdade, não posso remover algo da internet. Ah, isso que eles estão dizendo. O ICANN não tem poder sobre o conteúdo da internet. Isso que está dizendo. Costerton teme que a mentalidade possa mudar-se se os governos tiverem mais controle sobre a infraestrutura da internet. Ele também vê uma ameaça nas consequências não intencionais de regulamentação em países que pretendem proteger os cidadãos do que é considerado conteúdo online indesejável. A internet não foi concebida nas fronteiras nacionais, é um recurso global, disse Costerton. Tá, mas é isso que eu acho interessante. Por que Cuba não tem cabo submarino? Por que Cuba tem que tirar a internet da Venezuela, de um cabo que a Venezuela dá pra eles, e de satélite? Sabe, o que o ICANN tava fazendo durante esse tempo? Claro, mas daí eles vão dizer, ah, não, mas... E se os governos quiserem proibir as pessoas de usarem, por exemplo, de transacionarem dinheiro com Cuba, isso é os governos só, o ICANN não tem nada a ver com isso. Acho meio foda isso. Mas, ó, e esse papo aqui vai envelhecer mal, tá ligado, pessoal? Porque, basicamente, assim, nada contra a presidente lá, ela tá só fazendo o trabalho dela. Mas esse papo vai envelhecer mal, porque vai ser uma coisa assim, tipo, a China vai fazer um negócio e os Estados Unidos vão dizer, ah, pronto, nós precisamos cortar a internet da China. Não acredito que eles fizeram isso. Nós precisamos cortar. E daí o pessoal do ICANN vai dizer, realmente, é segurança nacional, a gente precisa cortar a internet da China. A internet não foi concebida nas fronteiras nacionais, é um recurso global, disse Costerton. Isso aqui é idealismo puro, né? No minuto em que você começa a descentralizar, você começará a criar ilhas digitais. Essencialmente, a internet pode ser fragmentada à medida que os países controlam o que as pessoas veem online. Vivemos num mundo cada vez mais nacionalista e polarizado, diz Costerton. A polarização. Se você quer todo esse conteúdo maravilhoso e quer que o truque de mágica continue, você deve manter o modelo atual baseado em confiança. Esse final foi egregious. Como é que a gente diz isso em português? Flagrante. Escandaloso. Foi péssimo, assim. Porque, tipo, ela literalmente descreveu o conceito que eu adoro e que eu tô tentando descrever sempre aqui. Assim, a internet é mágica. Ela disse, a internet é magia. É magia que é movida na confiança. A internet não é cabos. A internet não é trabalho de pessoas. A internet não é componentes que são recursos naturais, né? Metais, sabe, borracha, plástico. A internet não é geopolítica. A internet não é big techs que têm seus próprios interesses. A internet não é países tentando. Não, a internet é mágica. E ela funciona porque a gente confia que ela funcione. Então, basicamente isso, assim. Não confia neles. Se você tomar. Ah, vou fazer a coisa de Matrix, vai aparecer os Red Pill aqui. Se você quer que a internet continue como ela sempre foi, tome a pílula azul. Mas se você quer saber como a internet funciona de verdade, tome a pílula vermelha, sabe? Ela basicamente. Ela tá blue pillando a gente, com perdão dessa metáfora aí que não envelheceu bem, mas Matrix ainda é um dos melhores filmes de todos, feito por duas mulheres trans. Internet fiduciária, essa é boa, pô. Mas então, assim, ó, é que eu acho que é inevitável. Porque basicamente, o que eu tô defendendo, tá? Todo esse tempo de que o país tem que ter soberania tecnológica, de que a gente tem que desenvolver nossas infraestruturas, vai resultar nisso. Basicamente, os países como os Estados Unidos, Europa e tal, vão chegar e vão dizer, tá, ok, o Brasil passou dos limites, a gente precisa impedir eles de fazerem isso. Ou a gente precisa declarar guerra a eles, ou a gente precisa boicotar os serviços tecnológicos deles, a gente precisa fazer nossas empresas, enfim, boicotar eles de alguma maneira. E com a China querendo uma coisa, com a Rússia querendo outra coisa. Tipo, se fala, um mundo multipolar. O mundo polarizado, né? Mas o que o pessoal fala, mundo multipolar. Vai acontecer isso. Não tem como a internet não se quebrar assim. Que é o que acontece com Cuba hoje, que é o que acontece com a Coreia Popular, mas vai acontecer com todos os países.
De certa maneira, o que acontece com a China, que eu acho que é o que ela tá tentando dizer ali, porque a China bloqueia muita coisa, a China tem meio que um mundo à parte dentro da internet dela. Eu acho que é meio que inevitável que aconteça isso, porque o mundo ele não vai voltar nessa polarização e nessa radicalização que tá tendo dentro dos países e tal. Não sei se vocês concordam com isso, mas esse é o meu... Uh, isso é o meu diagnóstico, que não é tanto uma coisa assim do tipo, vai acontecer isso, ou vai acontecer assado, ou isso é certo, ou isso é errado, eu só tô dizendo que é inevitável. Eu acho que ou a gente vai estar dentro da zona de influência dos Estados Unidos ou de outros países, ou até da China, e a gente vai estar dentro da internet deles. A gente vai estar dentro da zona de influência da internet deles. Mas tentando ter uma soberania digital e tal, é impossível que não se criem ilhas. E a internet é um protocolo distribuído que foi feito para funcionar assim. A internet em que tudo está conectado ao mesmo tempo, em todo lugar, ela meio que não era exatamente essa a visão do protocolo inicialmente. A visão do protocolo é que a gente ia ter dificuldade de se conectar e a gente ia ter pontos que a conexão ia acabar, que iam estar lá às vezes e não iam estar. Então, talvez o futuro seja bem diferente. É isso que eu estou tentando dizer. Gostaram? Temos mais uma. Que eu já estou me passando aqui, mas foi bom hoje. Foi bom. Geramos um conteúdo bom. Então, saca só. Qual? Passei. Essa aqui foi interessante. E essa aqui, pensando nesse modelo de internet aqui, nós estamos tendo um trailer, nós estamos tendo um spoiler do que pode vir a ser nosso futuro, tá? E eu já falei, eu sempre... Por que eu faço... Chegou no fim, né? Mas tudo bem. Por que eu faço live? Eu já falei tudo antes. Tem um vídeo que tá aqui em cima, que é precisamos falar sobre o ambiente e HDs, alguma coisa assim, meio ambiente e HDs, tá? E o que eu falo nesse vídeo é que, tipo assim, o crescimento do nosso uso de dados, ele não é muito sustentável, tá? Então é possível que no futuro nós tenhamos problemas parecidos com esses. No caso, não foi esse tipo de problema aqui, tá? Não foi um problema, eu acho, de falhas de HDs, ou de falta de matéria-prima, ou de queda de luz, alguma coisa assim, ou de desastre natural que desconectou alguma parte. Não foi isso. Foi um erro, eu acho, de software. Mas isso aqui é um preview do que pode acontecer no futuro, tendo desastres climáticos, tendo escassez de recursos, tendo uma internet mais fragmentada e multipolarizada. Saca só. Engenheiros do Google confirmam que relatos de arquivos desaparecendo do Drive, erupção solar, exato. Tinha um negócio que o pessoal tava falando das erupções solares que iam estragar a internet. Eu fui ler, fui procurar. Tinha muita gente dizendo que não é bem assim, não vai estragar a internet, mas sei lá. Acabei de escrever algumas notícias atrás que o pessoal diz assim, essa coisa de aquecimento global, foda-se, não vamos nos preocupar. De repente, daqui a 10 anos, uma erupção solar estragar a internet, possa acontecer, mas eu não quero ser um profeta da Discord aqui dos fim dos tempos, eu não sei, eu li, o pessoal disse que não era grandes coisas, era michuruca essa erupção solar. Vamos começar desde o início. Engenheiros do Google confirmam relatos de arquivos desaparecendo do Drive estão relacionados ao aplicativo de sincronização desktop. Como o problema ainda não foi solucionado, mantém-se a recomendação de não realizar alterações na pasta raiz do Drive, não clicar em desconectar a conta no app para desktop, tanto no Windows quanto no macOS, e não apagar nem mover a pasta de dados de aplicativo. As informações são do canal Tech, daí eu vim aqui no Tecnoblog. E ó, Google admite que alguns arquivos do Drive sumiram nos últimos dias. Isso aconteceu contigo, Chicrinha? Faz o relato pra gente, nos diz o que tu perdeu, se é que tu pode dizer, só descreve de uma maneira assim, tal tipo de arquivo eu perdi. Porque eu não uso a sincronização pra desktop, não uso tanto o Drive assim, embora eu esteja usando o Drive pra botar um arquivo aqui mesmo na hora. Mas eu quero inclusive mudar isso. Mas foi com o sincronizador do OneDrive, perdeu tudo. Foi arquivo de fonte, PSD, tudo. Mas será que foi... Conseguiu achar na lixeira porque foi em tempo. Mas será que daí a pergunta que eu espero que não ache ofensiva, será que foi um erro teu, pessoal, ou tu acha que foi um erro de software? Pode ter sido um erro de UI, UX, sabe? Que tipo assim, clique aqui para deletar todos os seus arquivos e tá aí, tava verde, assim, e tu clicou no negócio verde, sabe? Pode ser. Mas vamos ler a notícia aqui, ó. No fórum do serviço, usuários relatam a perda de arquivos subidos para a nuvem. Google investiga caso e recomenda que usuários não alterem as pastas afetadas. Usuários do Google Drive estão relatando que uma parte de seus arquivos sumiram nos últimos dias. De acordo com as publicações no fórum de suporte do serviço, a maioria dos arquivos perdidos foi enviada a partir de maio. Numa postagem, um membro do fórum informa que o Google respondeu o seu contato
e que a empresa está investigando o problema. Informação que foi repetida para outros usuários. Se você também está passando por essa situação e ainda não recebeu uma resposta do Google, a recomendação da empresa é que o usuário não faça nenhuma alteração na pasta afetada. A primeira queixa sobre o assunto foi feita 6 dias atrás e essa notícia é de 27/11, então foi 21/11. Alguns usuários conseguiram recuperar os conteúdos perdidos acessando a cache dos arquivos. Em outros casos, o desaparecimento estava ligado a uma falha de sincronização entre arquivos offline e o Drive, ou seja, o conteúdo estava desatualizado. Já a situação mais grave é do cliente que afirma ter perdido o acesso a arquivos enviados há mais de um ano. Google reconhece o problema, mas não o motivo. Nas respostas enviadas aos usuários, o Google reconheceu que o problema afeta várias pessoas. Até a publicação dessa notícia, a empresa não havia apresentado uma solução para o caso, nem o motivo. E eu olhei há uns 3 dias atrás, que foi quando eu estava preparando isso, não tinha motivo ainda. Mas pode ser que quando saia no YouTube esse corte, eles já tenham dito, foi tal e tal coisa, e a gente recuperou, não sei. Em resposta ao site Giz Brasil, que deve ser o Gizmodo, o Google divulgou uma nota similar à resposta enviada aos usuários afetados. A empresa afirma que segue investigando o problema e que ele afeta uma porção limitada dos usuários. A situação é extremamente frustrante para os usuários. Afinal, quando você utiliza o serviço de armazenamento em nuvem, espera que seus arquivos fiquem acessíveis a todo momento, ainda que as empresas estejam suscetíveis a falhas. Por exemplo, em outubro, o Google sofreu o maior ataque DDoS da história. A empresa conseguiu evitar que o ataque derrubasse seu serviço ou afetasse em grande escala os seus usuários. Eu lembro da notícia que o Google até disse assim, sofremos o maior ataque da história e nós não deu BO nenhum aqui, eles disseram. Isso mostra como nem sempre o serviço online estará disponível em perfeitas condições a todo instante. O caso mais grave aconteceu em 2021, quando um incêndio destruiu um data center da OVH, o que gerou queda de serviços de diversos sites na França, incluindo páginas governamentais. Então, peguem isso no contexto da última notícia que eu passei para vocês, né? O desastres naturais, uma internet mais dividida, como aquela coisa estava sugerindo que podia acontecer, ou falhas técnicas ou até sabotagem das próprias empresas, podem vir a prejudicar muito das nossas vidas. Por quê? Porque as nossas vidas estão na internet. E diferente do que a presidente lá do ICANN falou, a internet não é mágica. E ela não é só de confiança. A internet é computadores ligados em cabos que estão lá e precisam ficar ligados e usar recursos naturais para ficar ligados. E precisa ter pessoas que têm que trabalhar lá, precisa ter pessoas que têm que entrar lá, pessoas que têm que comer, tem que ter água para refrigerar eles. Então, a internet é isso, tá? Então é por isso que é sempre interessante a visão marxista que eu trago aqui, que ela tem que trazer esse lado material, ela tem que trazer esse lado histórico para a gente entender, tipo, da onde que veio a formação disso, quais países estiveram lá, e ela tem que trazer esse lado de entender que também é uma relação social tudo isso. De que se o trabalhador parar de trabalhar, a internet para. Se não tiver como chegar no data center e estragar um cabo lá, a internet para, aquela parte da internet vai parar. Se der um incêndio no data center e destruir os dados, não é magia, podia ser que só tiver dados que só estão lá. Se destruir todos os backups, eu sempre falo da primeira temporada de Mr. Robot. O plano deles, spoiler de Mr. Robot, era destruir um data center e o backup do data center e eles iam destruir a economia global. E eu olho aquilo e tipo, cara, isso é possível, é factível fazer se destruísse algumas empresas hoje. E se, por exemplo, sabotasse essas empresas, porque elas estão nos Estados Unidos, e se os Estados Unidos, por exemplo, não quisesse que o Brasil usasse uma dessas empresas, eles poderiam fazer. Corta 1 ou 2 cabos, a internet some. Então, tipo, essa notícia nos traz à tona quanto é frágil essa coisa, quanto não é mágico e que não vai ser só confiança que vai nos levar pra frente.